Sejam todos bem-vindos ao mini curso de configuração de roteadores Cisco. Essa é a nossa quinta aula. A gente vai falar sobre roteamento estático, tá certo? Aqui a gente tem no nosso cenário 4 roteadores, tá certo? Os dois roteadores da ponta, o Sobral e o Fortaleza, eles só tem um endereço IP. Por quê? Porque ele só tem uma interface conectada. Enquanto isso, os roteadores Maracanaú e Maranguape, eles possuem dois endereços IPs, um conectado na rede Fortaleza-Maracanaú e um conectado na rede Maracanaú-Maranguape. O roteador Maranguape, além de estar conectado na rede Maracanaú-Maranguape, também está conectado na rede Maranguape-Sobral, tá certo? O que é que acontece? Os roteadores, deixa eu entrar aqui no roteador Fortaleza, por exemplo. Qual é a maneira correta de entrar no roteador? Aquela maneira que é feita assim profissionalmente em um ambiente real. A gente pega o computador, conecta ele através da porta console no roteador e a gente entra no terminal. Estou dando OK aqui. Aperto o Enable para entrar no modo privilegiado, nesse caso eu nem preciso. E configuro lá meu roteador que nem a gente viu nas aulas passadas. Nessa aula de hoje, a gente não vai fazer isso, a gente vai acessar diretamente o roteador e entrar aqui na aba CLI para a configuração dele. A gente já vai configurar em modo texto e vamos fazer as nossas configurações nos equipamentos. Mas por que a gente tem que fazer isso no modo CLI e a gente não vai fazer no computador? Se no computador é a maneira real de fazer e o objetivo do curso é mostrar a configuração real nos equipamentos. Porque a mesma interface que eu tenho aqui, a CLI, e a interface aqui, quando eu entro pelo modo terminal, é a mesma coisa, Qual é o problema? Aqui a gente tem 4 roteadores. No ambiente real, não ia uma pessoa em Fortaleza, depois Maracanaú, depois Maranguape, depois Sobral para fazer a configuração dos equipamentos. Não. Aqui em cada uma dessas áreas deveria ter um técnico que fosse configurar esse equipamento. Para a gente não perder tempo pegando o computador, desconectando, conectando, pegando o computador, desconectando, conectando, para fazer isso em todas as interfaces, a gente vai fazer isso através da aba CLI, não vai ser através da aba de configuração, tá certo? Na aba de CLI, a gente vai digitar os comandos e ver tudo mais que a gente tem para configurar nesses roteadores, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é testar o ping do nosso roteador de Fortaleza para Maracanaú, tá certo? O endereço IP do meu roteador Fortaleza 10.0.0.254 e o de Maracanaú 10.0.0.253. Se eu der um ping aqui, ping 10.0.0.253, que é o endereço do meu destino, que é Maracanaú, e aí eu aperto Enter, a minha taxa de sucesso é de 100%, tá certo? Ele indica isso também mostrando aqui esses símbolos de exclamação. Qualquer outro endereço que eu pingasse que por algum motivo eu não pudesse me comunicar, como por exemplo o equipamento não existe, o que ia acontecer? Ele ia demorar bem mais tempo no envio da mensagem, porque ele ia ficar aguardando. Em vez do símbolo de exclamação, ele me dá aqui pontos, tá certo? E aí a minha taxa de sucesso foi de 0%, de 5 pacotes enviados, eu não consegui transmitir nenhum. Beleza, Fortaleza conseguiu se comunicar com Maracanaú. Agora, vamos tentar se comunicar com Maranguape, o endereço. Aliás, nem precisa ser Maranguape. Vamos tentar se comunicar com outro endereço no próprio Maracanaú. Bora lá. O endereço dele vou colocar aqui comando ping, o endereço é 172.16.0.254, tá certo? Eu já consegui me comunicar com Maracanaú no 10.0.0.253. Vou tentar me comunicar com Maracanaú de novo, só que na outra rede desse roteador, tá certo? Não tá dando certo. Eu tô conectado no roteador de Maracanaú, mas eu não consigo me comunicar com esse equipamento. Por que isso acontece, tá? Vou entrar aqui no modo privilegiado, eu posso digitar Enable ou só EN, tá certo? Tem essa característica dos equipamentos da Cisco.
eu posso digitar apenas parte do comando, desde que essa parte seja única, não exista nenhum outro comando que comece com EN, eu posso apertar e digitar e vai funcionar, tá? Não pediu senha, não está nada configurado disso. E aí eu dou o comando show IP route. O que é que ele vai fazer? Ele vai mostrar todas as rotas do meu roteador Fortaleza. Aqui são os códigos, tá? É como se fosse uma legenda para o tipo de conexão. E olha aí, ó, que é que ele, aqui embaixo ele mostra as redes que eu estou conectado. No caso, eu estou conectado à rede 10.0.0, que está na interface serial 0/0. O que é que ele está fazendo aqui? Ele está dizendo, ó, a única rede que eu sei alcançar é a rede 10.0.0, que está diretamente conectada na serial 0/0/0. Basicamente, simplificando, ele só vai conseguir chegar nessa rede porque é a única rede que ele sabe chegar. A tarefa dos roteadores é justamente fazer o roteamento entre os pacotes, mas para isso ele tem que saber onde é que está cada rede. No caso, ele não sabe que para alcançar a interface, aliás, o endereço de rede 172.16.0254, ele também pode ir pela serial 0/0. Aí a gente vai configurar isso nesse roteador, tá certo? Como é que eu faço isso? Entro no modo de configuração global, conft, tá? Isso a gente já viu nas aulas passadas. E aí eu dou o comando IP route. Se eu interrogar, o que é que ele pede aqui? Ele pede o prefixo, tá certo? O que é que eu tenho que dizer aqui? Eu tenho que dizer qual a rede que eu quero alcançar. No caso, 172.16.0.0. Por quê? Não é endereço de host, tá certo? É endereço de rede. Então, eu não coloco o endereço IP da máquina. Se eu interrogar aqui de novo, tá certo? Toda vida que eu aperto, que eu digito o símbolo de interrogação, ele vai mostrar qual é a próxima informação que ele deseja para a configuração. No caso aqui, a máscara do endereço de destino, tá certo? Que no caso é /24, ou seja, 255.255.255.0. Sempre digitando, ó, nesse formato aqui, A.B.C.D. Continue interrogando, tá? Aí o que acontece? Eu tenho duas opções de informar como é que eu chego nessa outra rede. Eu posso, ou opção A, digitar o endereço IP da máquina que vai me levar para lá, tá? Por exemplo, eu quero alcançar a rede 172.16.0.254, a rede, o endereço IP2 do meu Maracanã 1. Eu vou mandar essa mensagem para quem? Eu vou mandar uma mensagem para essa interface, tá? A endereço IP 01, tá certo? Ah, mas eu não quero alcançar o endereço IP02, tá certo, mas tu vai ter que mandar pelo 01. Aí o 01, endereço IP01, 10.0.0.253 vai encaminhar para a segunda interface. É um jeito. Qual é o outro jeito? O outro jeito é dizer qual é a porta, qual é a interface que ele vai mandar, não o endereço IP. A interface é a placa. Ah, eu vou mandar pela serial, vou mandar pela Fast Ethernet, vou mandar pela serial 1, serial 2. São duas opções. No caso, ele iria pela serial 0/0/0. Esse SE 0/0/0 é justamente a interface do meu roteador, a interface por onde ele vai sair, tá certo? Se eu for por endereço IP, eu tenho que dizer o endereço IP do destino. Se eu for configurar na interface, é a interface do meu roteador, tá certo? Qual é interessante de indicar a interface? É que eu não me preocupo com a configuração do outro lado. Se o cara configurar o endereço IP errado aqui, em vez de 253 ele botasse 252, eu vou sair por essa interface. Então, tanto faz o que foi que o cara configurou lá, eu vou mandar. Então, é um problema menos para mim. Mas aí, como a gente tem mais facilidade, a gente também perde em questão de segurança. Se um cara desconectar daqui e conectar outro equipamento qualquer com outro endereço IP, eu vou continuar mandando. Então, de certo modo, é uma falha. Mas continuando, nesse caso aqui, eu vou colocar um endereço IP do meu destino. Tivemos um probleminha técnico, mas já voltamos, tá certo? Então, IP route, endereço do meu destino, endereço que eu quero alcançar, 172.16.0.254, máscara de subrede,
do meu destino e eu vou colocar o endereço IP para onde eu vou encaminhar esse pacote, ou seja, 10.0.253. O que é que eu estou dizendo aqui? Se eu quiser mandar um pacote para esse endereço aqui, eu não uso o endereço IP, eu uso o endereço de rede. Se eu quiser mandar uma mensagem para esse endereço de rede com essa máscara, eu vou enviar para qual roteador? Vou enviar para o roteador 10.0.253. Não preciso colocar a máscara dele, tá certo? Porque ele parte do pressuposto que a minha máquina está conectada e com comunicação com essa máquina, então ele já vai saber. Aperto Enter, tá certo? Vou digitar aqui Ctrl C para voltar para o meu modo. Se eu digitar aqui um show IP route, tá? Ele vai me mostrar duas subredes conectadas, tá? Uma conectada diretamente, que é aquela que a gente já viu, e agora outra subrede que está conectada. Olha esse S aqui. Esse S quer dizer o que? Estática, de maneira estática. Eu configurei manualmente isso. O que é que ela está dizendo aqui, ó? Que para alcançar a subrede 172.16.00, eu vou ter que fazer isso através da máquina do roteador com o endereço IP 10.0.0.253. Toda vida que eu quiser alcançar esse endereço, eu vou mandar para esse roteador, tá certo? Vamos fazer um teste agora, tá? Ping 172.16.0.254. Olha aí, sucesso. 5 exclamações, então minha taxa de sucesso é de 5 em 5, 100%. Estou conseguindo me comunicar com a segunda interface daquele roteador. Essa foi uma maneira de nós conseguirmos nos comunicar, de nós fazermos uma rota estática nesse roteador. Beleza? Vamos configurar agora aqui o roteador Maracanaú, tá certo? A gente vai entrar pelo modo CLI, apesar de estar no assistente, tá? Do roteador. Vamos voltar aqui para a opção padrão. E aí bora ver, ó, que se eu tentar pingar o roteador Fortaleza, sucesso, tá? E se eu tentar pingar o roteador Maranguape, na interface dele 172.16, opa, ping 172.16.0.253, também tem um sucesso, tá? Só que se eu tentar pingar, por exemplo, a outra interface do meu roteador Maranguape, a 172.131.0.254, eu não consigo alcançar esse equipamento, tá? Por quê? Porque eu não sei qual é a rota dele, apesar dele estar diretamente conectado. Olha aqui, essa aqui é uma conexão direta, do mesmo jeito que o meu roteador de Fortaleza não sabia como é que alcançava o 172.16.0.254, tá bom? Aí o que a gente tem que fazer? Vamos lá no modo de configuração global, IP route, digito o endereço que eu quero alcançar, endereço de rede, coloco a máscara. Só que diferente do caso de Fortaleza, a gente vai colocar agora a interface, que no caso é a interface serial 0/0/0. Como é que eu vou saber que é a interface serial 0/0/0? Bem, aí vocês precisam de um mapa da rede, né? Para saber em qual interface esse equipamento vai estar conectado ou para quem ele vai comunicar, tá? Deixa eu ver se é a 0/0/0, eu acredito que não seja, é a 0/0/1, olha aí meu mapa de rede, para alcançar o roteador Maranguape. Venho aqui, ó, aperto Enter, coloquei a rota, aqui eu dou um comando show IP route, tá? Se a gente apertar Tab, ele tem a opção de autocompletar se for a única opção, assim, por exemplo, show IP R e eu exclamar, eu tenho RIP e tenho route. RIP a gente vai ver na aula que vem, então ele não vai completar se eu apertar Tab, mas RO só tem a opção route, aí eu aperto, ele completa, tá? Quando eu dou o comando show IP route, tá? Ele me mostra que ele tem uma conexão estática, olha aqui na legenda, S é para estática, para 172.16.31.00. Essa interface
está diretamente conectada na serial 0/0/1. Então, se eu tentar pingar agora, ping 172.31.0.254, eu tenho agora sucesso. Por quê? Porque eu sei que para conectar, para pingar, para que eu comunique com essa rede, eu vou mandar através dessa interface aqui. E aí, se eu tentar comunicar com a 253, eu não tenho sucesso, tá? Por quê? Porque eu vou encaminhar o pacote para o Maranguape vai encaminhar o pacote de novo para Sobral, mas Sobral ele ainda não vai saber para quem responder, tá certo? Então, por isso que não funciona ainda perfeitamente. Mas aí o meu roteador Maracanaú tem a rota de Fortaleza conectada, tem a rota para o primeiro endereço IP Maranguape conectado e tem o segundo aqui conectado também. O que é que a gente vai fazer agora que está tudo conectado direitinho? A gente vai dar um salto, tá? A gente não vai configurar aqui o Maranguape. A gente vai vir para o roteador Sobral e a gente vai configurar outro tipo de rota, tá certo? Que é a rota estática. O que é uma rota estática, tá? Rota estática deixa eu mostrar aqui o roteador Sobral. Independente para quem for, ele vai sempre mandar pela mesma interface, tá? Que é a serial 0/0. Se não for por aqui, não é mais por canto nenhum. Então, eu não preciso ficar configurando uma rota para cada rede, se eu só tenho um caminho aqui. Então, eu posso configurar uma rota estática, tá certo? Como é que eu faço isso? Conft iproute. Só que aí, em vez de eu digitar o endereço IP do destino que eu quero, eu digo o quê? Eu coloco 0.0.0. Isso também para rede, tá? 4 zeros. Eu estou dizendo aqui, ó, roteador, qualquer coisa que você quiser se comunicar, você vai mandar através de qual interface? Você vai mandar através da interface serial 0/0/0. Isso é uma rota estática, geralmente muito utilizada para conexão com a internet. Quer dizer que se eu tivesse com esse roteado, se eu configurasse isso no Maranguape, mesmo que ele quisesse comunicar com Fortaleza, ele ia para o Sobral? Não, ele ia primeiro para o roteador, que ele tivesse a rota, e depois, se ele não soubesse como é que alcançava, ele ia mandar pela rota estática, tá certo? No caso de Sobral, que ele só tem uma conexão, a gente faz isso. A gente poderia ter feito a mesma coisa em Fortaleza, tá certo? Então, ó, configuramos a rota estática, tá? Deixa eu dar aqui um show IP route. Ele vai mostrar, ó, esse S de estático com o asteriscozinho para dizer que é uma rota estática padrão, uma rota padrão. Tudo que ele não souber, ele vai se comunicar com ela. Agora, se eu voltar aqui para Maracanaú e tentar pingar novamente para o meu roteador de Sobral, olha aí, eu já tenho sucesso, 100%. Por quê? Porque antes a mensagem vinha de Maracanaú, chegava em Sobral, mas Sobral não sabia como responder, então ela não tinha como voltar essa mensagem, tá? Vamos fazer aqui em Fortaleza, a gente teria como fazer essa configuração, colocar nele uma rota. Aliás, vamos fazer isso. Vamos vir aqui no roteador de Fortaleza, conft iproute 0/0/0, 0/0/0, e a interface, que no caso seria a serial 0/0/0. Agora, esse roteador, ele também sabe como é que chega em todas as outras rotas, tá certo? Então, a gente viu 3 tipos de configuração de rota estática. Rota estática em que a gente identifica qual a rede e qual o endereço IP que vai essa rede. A rota estática, onde a gente utiliza para identificar para qual roteador vai ter a comunicação a interface serial ou Ethernet, e a gente também tem a rota padrão, que é aquela rota utilizada
sempre que o equipamento não sabe para quem enviar e manda para essa rota por padrão, tá certo? Essa videoaula está no YouTube, tem o material de leitura e tem também a atividade prática que, para vocês verificarem e fazerem a configuração tudo direitinho. Essa foi a nossa quinta aula. Obrigado pela atenção, pessoal, e até a próxima.